Então esse gestor ele tem que ter essa capacidade de articular com todos os atores importantes, que estejam dentro da mesma missão que você tem, que topem desafios, arregaçar as mangas, né, e partir para conseguir os resultados. Seja bem-vindo ao podcast Atrair Empresas. O podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda, atraindo mais empresas para o seu município. No episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante: como escolher o gestor de desenvolvimento econômico. E eu vou passar aqui dicas importantes. Normalmente, quando um prefeito ganha a eleição, nós sabemos que, além dos servidores que são concursados, o prefeito pode escolher a sua equipe de confiança. São os servidores que vão trabalhar como convidados, né, como cargos de confiança, que eu já observei nesses anos que eu estou na gestão pública, que é um erro comum que eu já vi acontecer. Como o prefeito tem a equipe de confiança que o ajudou ali para ganhar a eleição, na campanha, às vezes existe aquele compromisso de também dar uma oportunidade para que essa pessoa venha fazer parte da sua equipe. Porém, às vezes a pessoa não está preparada para aquele cargo. Então, vamos dar um exemplo que todo mundo vai entender o que eu estou falando. Você precisa encontrar um gestor para te ajudar no desenvolvimento econômico, que vai te trazer resultados, que o grande objetivo é gerar emprego, renda e aumento da arrecadação, certo? Pois bem, então quando o prefeito ele ganha a eleição, ele vai colocar as pessoas nos cargos das secretarias municipais. Então nós temos o prefeito e ele precisa dos ajudantes, né, que estarão à frente ali de cada departamento. Esses ajudantes são chamados de secretários municipais. Os mais conhecidos são da educação. Então, que vai cuidar da política da educação do município, né, da educação municipal. Então, quem que o prefeito vai colocar para cuidar da educação? Ele vai procurar uma pessoa que conheça a política da educação, que tenha experiência, que saiba ser um líder, que saiba administrar, inclusive fazer a gestão da verba da educação. Nós sabemos que de toda a receita que tem da prefeitura, 25%, por lei, precisa ser aplicado na educação. Então, olha a responsabilidade do prefeito de escolher um bom gestor da educação. Então, a mesma preocupação que o prefeito tem que ter na escolha da educação, ele também vai ter na escolha de um gestor para a saúde, que é uma das políticas também mais importantes do município. Então, quem que você colocaria se você ganhasse como prefeito para cuidar da saúde? Não colocaria alguém só porque tem um compromisso. Você colocaria alguém, imagino eu, e eu tenho percebido isso, que tenha conhecimento da política de saúde para fazer a gestão, porque vai cuidar da saúde da população da cidade. Você percebe a responsabilidade da indicação de um gestor? Eu acho que é importante sempre lembrar desses dois exemplos. Quem que eu vou colocar para a educação e para a saúde? Então, antigamente até ouvi dizer que colocavam pessoas assim da confiança do prefeito, mas a tendência é cada vez mais colocar pessoas técnicas com essa experiência tanto na gestão pública, que tem todas as suas regras de gestão, né, de administração da verba, e também conhecimento técnico para poder liderar, para poder aplicar as políticas públicas essenciais. Então, pensando nesse exemplo, vamos transportar para a escolha de um gestor de desenvolvimento econômico. Tem que ser uma pessoa com conhecimento, que conheça, por exemplo, sobre empresas. Então, de repente, uma pessoa que saiba como que é constituída uma empresa. Eu escolheria uma pessoa para trabalhar comigo sempre por resultados, né? Essa pessoa já trabalhou com empresário, já atendeu empresa, já participou de alguma coisa relacionada a empresas? Essa pessoa, nos últimos trabalhos dela, o que ela trouxe de novo para os últimos trabalhos? Quais os resultados? Então, é sempre importante verificar isso.
Existe também uma grande dificuldade das prefeituras, principalmente as que têm aí até 50 mil habitantes, porque o salário oferecido para a prefeitura é um salário bem menor do que um bom gestor ganharia no mercado. Então, as prefeituras acabam tendo uma dificuldade também de escolher um gestor técnico, de repente um gestor que tenha uma faculdade de administração, ou que tenha conhecimento em gestão pública, que já tenha atuado. E, às vezes, o prefeito tem que encontrar dentro da equipe que está ali acreditando no seu governo alguém para poder ajudá-lo nesse desafio. Então, eu vou dar algumas dicas que podem ajudar o prefeito a fazer essa escolha. Então, a primeira, encontrar alguém que já tenha resultados exitosos, principalmente em atendimento com empresas, tenha participado de algum programa. Quais os resultados que ele trouxe? Saber como que essa pessoa lida com os companheiros de trabalho, com a equipe de trabalho. Porque eu já ouvi dizer assim, já estive trabalhando com gestores assim, que às vezes o prefeito fala, eu escolhi essa pessoa, ela é muito difícil de lidar, mas tem experiência. Só que esse muito difícil de lidar e tem experiência pode te trazer um retorno muito negativo, porque tem pessoas que realmente elas conhecem, mas é uma pessoa muito difícil de se lidar. É uma pessoa que ninguém tem acesso, é uma pessoa que não está aberta a conversar, não está aberta a ensinar, é considerada aquela pessoa chata, que às vezes vai atrapalhar a implementação de um programa. Então, ficar atento. Será que vale a pena eu ficar com essa pessoa que é difícil só porque ela conhece? Às vezes ela conhece e vai guardar para ela. Não é esse tipo de gestor que precisa. Precisa ter uma pessoa que tenha conhecimento, mas uma pessoa que saiba trabalhar em equipe. Porque no desenvolvimento econômico é uma política que você vai precisar de muita afinidade com outras secretarias. Por exemplo, você vai ser um gestor de desenvolvimento econômico, você tem que entender como que é o funcionamento ali para abrir uma empresa, então você vai ter que conversar com o setor de tributos, vai ter que conversar ali no setor que abre a empresa para você conhecer, verificar, de repente, verificar se você pode desburocratizar. Então, você precisa ter essa facilidade de integração com os outros departamentos. Você já pensou se é uma pessoa chata? O que acontece? Ninguém quer conversar. E daí quem vai ser prejudicado? As empresas que vão ali tentar abrir uma unidade na sua cidade. Então, tem que ser uma pessoa proativa, que tenha vontade de aprender, porque se ele nunca foi um gestor, mas tem algumas características, ele pode aprender. Primeiro, ser proativo. Uma pessoa que pega uma coisa e consegue operacionalizar, desenvolver, dar resultados. Uma pessoa que tenha vontade de aprender. Você pode aprender com quem já está ali, perguntar, conhecer, fazer um curso, aprender. Isso facilidade, que tem essa facilidade e vontade. E que acredita que um cenário pode ser mudado. Se você colocar uma pessoa que é um tipo de profissional que você fala, ele já tem experiência em gestão pública, mas aquele profissional que é negativo, você vai conversar, ele fala, não vai dar certo, não, já tentou? Você não precisa de uma pessoa que fale que não vai dar certo. Precisa de uma pessoa que traga ideias novas que você pode transformar aí o ambiente. Uma outra coisa, um empreendedor que consiga fazer um planejamento, que dentro do seu dia de trabalho ele possa fazer uma lista de prioridades. O que eu tenho que fazer? Olha, eu estou atendendo aquela empresa, então ela está procurando uma área para se instalar. Então esse gestor ele já tem que conhecer um pouco o município, saber, indicar o setor imobiliário para que essa empresa vá encontrar a área e ir junto. Então tem que ser um gestor que comece a entender o que é a política de desenvolvimento econômico, tal qual um gestor de saúde, um gestor de educação, que tenha vontade de aprender, que se intere, que se organize, que dê resultados, que cumpra metas e que possa trabalhar em equipe para que juntos tenham resultado. Então, por exemplo, na época que eu fui secretária de desenvolvimento econômico,
Eu, inclusive, sabendo disso que ocorria, eu disse ao prefeito, eu aceito, desde que eu possa escolher a equipe que vai trabalhar comigo direta, eu posso escolher. E na época, o prefeito, conhecendo já o meu trabalho, ele falou, tudo bem, mas preferencialmente opte por escolher alguém do grupo. E daí, na época, eu já conhecia as pessoas disponíveis do grupo e vi que não tinha o perfil. Então, eu tive a liberdade de escolher 3 pessoas de fora que vieram somar a minha equipe. E isso foi o que me ajudou a ter um resultado exitoso na cidade de Salto. Então, é importante ter pessoas que estejam dentro da mesma missão que você tem, que topem desafios, que estejam prontos a arregaçar as mangas, né, e partir para conseguir os resultados. Nessa mesma prefeitura, tinham outros cargos menores, que às vezes tem alguém que indica, um vereador indica. E nós tínhamos uma pessoa operacional que atendia, inclusive no setor de atendimento aos trabalhadores, só que essa pessoa, ela não dava resultados, ela causava intriga no grupo, não atendia bem as pessoas. E daí todo mundo falava, não pode mexer com essa pessoa porque ela é indicação de um vereador. Todo mundo falava isso para mim. Só que a cada dia a gente tinha reclamação dessa pessoa, a outra equipe ficava desanimada. Então o que eu fiz? Eu comecei a anotar tudo o que acontecia, pegar até depoimentos das pessoas que trabalhavam, inclusive de pessoas que eram mal atendidas por essa pessoa. Fiz um relatório, apresentei ao prefeito e falei, olha, essa pessoa, ela está atrapalhando o trabalho, ela não está atendendo bem a pessoa, nós temos que falar com esse vereador. E nós fomos falar, no primeiro momento, esse vereador que tinha indicado não ficou muito contente. Ele falou, não, mas essa pessoa, isso e aquilo. Eu falei, então, senhor vereador, para ficar nesse trabalho não dá. Inclusive, esse é o nome que está em jogo, porque todo mundo fala, essa pessoa é braço curto, é porque é indicação do vereador tal. Eu imagino que não seja isso que o senhor queira. Ele falou, não. Eu falei, então, o senhor pode indicar uma outra pessoa que tenha um ensino médio, que saiba mexer com o computador e que tenha vontade e atenda bem as pessoas, e nós damos o treinamento. E assim fizemos, sem ter nenhum problema com esse vereador. Então, tem várias formas de você também fazer a gestão dessas indicações que existem dentro da gestão pública. Mas eu sempre sugiro, indique uma pessoa que tem vontade de trabalhar, porque tem muitas pessoas que têm vontade de trabalhar e que podem aprender. Então, até para essas indicações é importante fazer uma seleção. Porque uma pessoa que não está a fim de trabalhar, ela pode colocar em risco todo um trabalho desenvolvido junto com a equipe. Então, como escolher o gestor de desenvolvimento econômico? Primeiramente, a gente precisa lembrar do que a gente vai tratar de desenvolvimento econômico na prefeitura. Nós vamos incentivar todas as iniciativas econômicas. Tudo que for iniciativa econômica vai estar envolvida no desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, a abertura de um profissional liberal, um MEI, microempreendedor individual, a empresa, pequena empresa, média empresa, grande empresa, atividades econômicas de prestação de serviço. Nós temos também os agricultores, é uma atividade econômica, o artesanato. Tudo isso, a gente tem que conhecer o que existe no município e conviver com esses personagens, ir de encontro, saber as suas necessidades e demandas, promover um cenário para negócios, criar um ambiente, por exemplo, para uma reunião de negócios, encontro de negócios. Tudo isso faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, o gestor, ele tem que estar apto para conversar com esses atores importantes. Conversar, por exemplo, com a entidade de classe, seja das empresas, uma associação comercial, associação industrial, inclusive conversar com o sindicato que representa os trabalhadores, saber das demandas de qualificação, para você trazer qualificação, conversar com as entidades que qualificam a mão de obra. Por exemplo, o Sistema S, o SEBRAE, ele é a entidade que capacita o empreendedor. Então, ele capacita o microempreendedor, o empreendedor individual, a microempresa, a pequena empresa,
O Senai, ele capacita a mão de obra de indústria. Então, o gestor de desenvolvimento, ele tem que estar preparado para conversar, fazer articulação com essas entidades. O Senac, ele capacita a mão de obra de serviços e comércio. Então, esse gestor, ele tem que ouvir as demandas desse segmento de comércio, que tipo de mão de obra, e depois levar essa demanda para essa entidade e ajudar o município na capacitação. Nós temos o Senar, do Sistema S, que capacita os agricultores. Então, o gestor de desenvolvimento tem que ouvir os representantes da agricultura, saber das suas demandas, ver o que está sendo oferecido, todo mundo se unir. Então, esse gestor, ele tem que ter essa capacidade de articular com todos os atores importantes. Então, você pode escolher dentro da sua equipe uma pessoa. Às vezes é uma pessoa que também nunca mexeu com isso, mas tem vontade de aprender. E se você não tem uma outra pessoa, você pode colocar isso como desafio. Então, ele pode começar a se preparar, se capacitar, para que ele possa começar a ajudar você a implementar a política de desenvolvimento econômico, que vai te ajudar a gerar emprego e renda. Porque se você consegue dar um apoio para as atividades que já estão no seu município, às vezes as empresas que já estão, pensa nas empresas do seu município. Se cada uma delas admitir uma pessoa para trabalhar, você já está gerando emprego e renda. Essa pessoa que vai trabalhar, ela vai gastar no município, já vai fomentar a economia local e assim é uma bola de neve que vai crescendo para o bem. Então, esse gestor, ele tem que ter essa capacidade de articular todo esse cenário. Então, precisa ser aquela pessoa que tem vontade de fazer algo diferente e que vai ter essa facilidade de conviver com outras pessoas. Uma pessoa que tenha condições e ela pode estudar, de ter uma inteligência emocional, porque nem tudo vai ser do jeito que a gente imagina. Quando a gente vai levar uma proposta nova, você vai mexer na zona de conforto das pessoas que estão, mas se a pessoa consegue ter uma inteligência emocional e respeitar, ter empatia de entender o outro, ela vai conseguindo extrair daquela pessoa o melhor e você vai formando um time para que você possa, então, desenvolver essa política de atração de empresas, gerar emprego e renda para o seu município. E se você precisa treinar o seu gestor de desenvolvimento econômico, clique aqui no link que você terá acesso ao meu curso online Acelera Polis, que é a metodologia que eu utilizei para ajudar os municípios de Salto, Capela do Alto, Salto de Pirapora e outros a atrair empresas, gerar emprego e renda para os municípios.